Antes que eu diga qualquer outra coisa, eu quero lhe pedir para parar por um instante. Apenas por um segundo. Desligue o barulho do mundo lá fora e escute. Não com seus ouvidos, mas com o seu espírito. Você consegue sentir essa tensão quase imperceptível no ar, esse peso que às vezes você não sabe de onde vem. A sensação de que há muito mais acontecendo na sua vida do que os seus olhos conseguem ver. Essa não é sua imaginação. Essa é a realidade de uma batalha que está sendo travada neste exato momento nas dimensões invisíveis ao redor de você. A profecia mais chocante não é sobre algo que vai acontecer daqui a 100 anos. A profecia mais chocante é sobre o que está acontecendo agora. Nós vivemos nossas vidas como se este mundo físico fosse a única coisa que importa. Acordamos de manhã e a primeira coisa que vem à nossa mente é a lista de problemas. São os boletos que precisam ser pagos, o trânsito que vamos enfrentar, a pressão no trabalho, a preocupação com a saúde, com o futuro dos nossos filhos. Nossa mente fica tão cheia com o urgente, com o visível, com o palpável, que nos esquecemos completamente do que é eterno. E essa, meu amigo, é a principal estratégia do inimigo. Ele não precisa te destruir com um golpe devastador. Ele só precisa te manter distraído. Ele quer que você passe a vida inteira correndo atrás do vento, tão focado nos problemas do dia a dia, que você nunca pare para perceber a guerra que está sendo travada pela sua alma. Pois há uma guerra real, feroz e pessoal. Não é uma guerra por territórios ou riquezas. É uma guerra pela sua paz, pela sua alegria, pela sua fé, pelo seu propósito, pelo futuro da sua família. E do outro lado, do campo de batalha, há um inimigo inteligente, paciente e implacável. Ele estuda você. Ele conhece suas feridas do passado, seus medos mais profundos, suas fraquezas secretas. Ele sabe exatamente qual botão apertar para te fazer explodir de raiva. Ele sabe qual mentira sussurrar no seu ouvido para te afogar em tristeza. Ele sabe qual tentação colocar no seu caminho para te desviar do seu destino. E ele não aparece de forma óbvia. Ele é sutil. O diabo não vai bater na sua porta com um contrato para você assinar. Não. Ele vai se apresentar disfarçado. Às vezes, ele aparece como aquela proposta de negócio que parece boa demais para ser verdade e que, no fundo, exige que você comprometa seus valores e sua integridade. Às vezes, ele vem como aquele relacionamento que oferece um alívio momentâneo para a sua solidão, mas que lentamente te afasta de quem Deus te chamou para ser. Às vezes, ele é apenas um pensamento, um pequeno pensamento que entra na sua mente de madrugada, enquanto todos dormem e diz: você não é bom o suficiente. Ninguém se importa com você. Deus está decepcionado demais para te ouvir. Você estragou tudo de novo. E esse pequeno pensamento, se você o alimentar, cresce e se torna uma fortaleza de amargura, de dúvida e de desespero dentro de você. Ele usa a tela do celular para roubar seu tempo, sua atenção e, no fim, sua conexão com Deus. Ele usa a ofensa de alguém para plantar uma raiz de ressentimento que envenena seu coração por anos. Ele usa o sucesso dos outros para te injetar uma dose de inveja e comparação, fazendo você se sentir um fracasso. A tática dele é sempre a mesma: isolar, enganar e acusar. Ele quer te fazer acreditar na maior mentira de todas, a mentira que é a base de todo o seu reino de trevas.
E a mentira é esta: que você está sozinho, que você está desprotegido, que ninguém está lutando por você, que suas orações batem no teto e voltam vazias. Ele quer que você olhe para a sua tempestade e acredite que Deus o abandonou no meio dela. Mas eu vim aqui hoje com um fogo queimando em meu espírito para declarar em nome de Jesus Cristo que essa é a mentira mais descarada que já saiu do poço do inferno. Você não está sozinho. Você não está desprotegido. Você não está lutando essa batalha com suas próprias forças. Neste exato momento, enquanto a escuridão planeja sua queda, a luz do céu está operando em seu favor de uma maneira que você nem imagina. Há uma dimensão celestial, um poder infinitamente superior a qualquer força demoníaca que está ativamente engajado na sua proteção. E essa operação divina de resgate, essa força-tarefa celestial, enviada diretamente do trono de Deus, tem um nome: anjos. Sim, anjos. Não os anjinhos gordinhos das pinturas renascentistas. Estou falando de seres poderosos, guerreiros de fogo, mensageiros do Deus Altíssimo. E a profecia chocante, a verdade, que o inimigo não quer que você saiba, é que Deus, em sua soberania, em seu poder e em seu amor implacável, por você despacha esses exércitos celestiais para guardar a sua vida. Ele emite um comando do céu para que eles te cerquem, te defendam e lutem por você nas batalhas que você nem sabe que existem. E eu quero que você entenda bem esta não é uma fantasia de conto de fadas para consolar crianças. Esta é a promessa mais sólida e poderosa que você pode ter em um mundo quebrado. Esta é a verdade fundamental da sua caminhada com Deus. Você está guardado. Antes de mergulharmos fundo na promessa, que pode mudar a forma como você enfrenta seus dias, eu quero te fazer um convite especial. Se a mensagem de hoje já está falando ao seu coração, não digite apenas um número. Escreva: "Eu recebo esta proteção" nos comentários. Não é apenas para o algoritmo, é para você firmar essa verdade em seu espírito para declarar sua fé em voz alta. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu garanto o que Deus tem para revelar até o final deste vídeo vai fortalecer sua alma de uma forma que você não espera. Você está guardado. Mas talvez neste momento uma pergunta silenciosa esteja ecoando no fundo da sua alma. Uma pergunta que talvez você até tenha vergonha de fazer em voz alta. É a pergunta que o inimigo adora usar para neutralizar a promessa de Deus. A pergunta é: por quê? Porque eu? Porque Deus enviaria seres tão poderosos, tão santos, para cuidar de alguém como eu? Você olha para sua própria vida, para suas falhas, para os erros que cometeu ontem, para as dúvidas que ainda lutam no seu coração hoje. Você se lembra das vezes em que sua fé foi fraca, das palavras duras que disse, das promessas que fez a Deus e não conseguiu cumprir. E em sua honestidade, você conclui: eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente para receber uma escolta real do céu. E eu estou aqui para lhe dizer com todo o amor e toda a certeza que o Espírito Santo me dá: você está absolutamente certo. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém que já andou sobre esta terra, com exceção de Jesus Cristo, jamais mereceu. E é exatamente por isso que essa promessa é tão poderosa e tão
inabalável. A proteção angelical, o comando divino para te guardar, não tem absolutamente nada a ver com o seu merecimento. Não é um prêmio que você ganha por bom comportamento. Não é um bônus para os supercrentes. Não é um privilégio reservado para aqueles que nunca falham. Se fosse assim, o céu estaria vazio de anjos em missão, e a terra estaria cheia de pessoas desprotegidas, porque todos nós, em algum momento, falhamos. A proteção de Deus sobre sua vida não é baseada na sua performance. Ela é baseada na fidelidade dele. Ela não é um reflexo da sua bondade. É um reflexo da imensa, insondável e escandalosa graça de Deus. Ele não envia anjos porque você é forte. Ele os envia precisamente porque ele sabe que você é fraco. Ele não os envia porque você tem todas as respostas. Ele os envia porque sabe que você está cheio de perguntas e medos. Ele não os envia como uma recompensa pela sua perfeição, mas como uma provisão para a sua jornada. Uma ajuda constante em meio às suas imperfeições. É um presente. E a única coisa que se pode fazer com um presente é recebê-lo com um coração grato. Pense nisso da seguinte forma: um bom pai, ao ver seu filho pequeno, prestes a atravessar uma rua movimentada e perigosa, não diz: "Bem, meu filho se comportou muito bem hoje. Então, vou segurar a mão dele. Ah, mas ontem ele foi desobediente. Então hoje ele terá que atravessar sozinho." Que tipo de pai faria isso? Nenhum bom pai. Um bom pai segura a mão do filho com ainda mais força, justamente porque sabe do perigo e da fragilidade da criança. O amor do pai não é condicional ao comportamento do filho naquele momento. É baseado na identidade do filho e no caráter do pai. Agora, multiplique esse amor por 1 bilhão de vezes e você começará a ter um vislumbre do coração de Deus Pai por você. Ele não te protege porque você é perfeito. Ele te protege porque você é filho. É simples assim. A sua identidade em Cristo é o que ativa a promessa. E que promessa é essa? A Bíblia não a deixa em aberto, não a sugere. Ela a decreta. O Salmo 91 é talvez a declaração de proteção mais explícita e poderosa de toda a Escritura. E ele não começa com "se você for bom o suficiente" ou "talvez Deus considere". Ele começa com uma declaração de fato. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E então vem o comando, a ordem executiva do Rei do Universo. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu quero que você medite na força dessas palavras. Dará ordem. Isso não é um pedido. Não é uma recomendação. É um comando militar. É o comandante supremo dos exércitos celestiais emitindo um decreto irrevogável. Imagine a cena no céu. Deus, o Criador de tudo que sustenta galáxias, com o poder de sua palavra, se vira para um anjo guerreiro, um ser de luz e poder indescritíveis, e diz: "Você, sua missão a partir de agora é ele, é ela. Não o perca de vista. Guarde-o quando ele sair de casa pela manhã. Proteja-o no trânsito. Esteja ao seu lado na reunião difícil do trabalho. Crie uma barreira ao redor dele quando a tentação chegar. Vigie seu sono durante a noite.
Não deixe que o mal o toque. Essa é a sua ordem. Essa ordem não é baseada em uma avaliação diária do seu desempenho. É uma ordem permanente baseada em uma aliança eterna selada com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Quando você aceitou a Cristo, você não apenas recebeu o perdão dos seus pecados. Você entrou para a família real de Deus e foi colocado sob a jurisdição da proteção do reino. Os anjos não são agentes autônomos que decidem quem ajudar. Eles são servos do Deus Altíssimo e obedecem às suas ordens. E a ordem sobre a sua vida já foi dada. A questão não é se Deus vai te proteger. A questão é se você vai viver com a consciência e a confiança de que essa proteção já é sua. A promessa continua. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Veja a intimidade e o cuidado detalhado de Deus aqui. Ele não promete apenas te livrar de grandes catástrofes, como um acidente de carro ou um desastre natural. A promessa é muito mais pessoal. É para que você não tropece em alguma pedra. Quantas pedras existem no nosso caminho diário? A pedra da ofensa, que pode nos fazer cair em amargura. A pedra da frustração, que pode nos levar ao desânimo. A pedra de uma palavra dura, que pode ferir nosso coração. A pedra de uma má notícia, que pode roubar nossa paz. A promessa é que os anjos de Deus estão ali, com as mãos estendidas para te sustentar, até mesmo nesses pequenos tropeços. Eles estão ali para te levantar quando você se sente fraco, para sussurrar uma palavra de esperança quando você está prestes a desistir, para te lembrar da verdade de Deus quando a mentira do inimigo parece tão alta. Isso significa que a proteção de Deus não é apenas uma apólice de seguro contra grandes desastres. É uma presença constante e ativa que se importa com os menores detalhes da sua vida. Ele se importa se o seu coração está pesado hoje. Ele se importa com a ansiedade que está tirando seu sono. E ele comissionou seus mensageiros celestiais para ministrar a você em cada uma dessas áreas. Muitas vezes, não sentimos essa proteção porque esperamos que ela seja barulhenta e espetacular. Esperamos ver o anjo com uma espada de fogo descendo do céu. Mas na maioria das vezes, a intervenção angelical é silenciosa, sutil e disfarçada de coincidência. Foi aquela ligação que você recebeu bem na hora em que estava prestes a tomar uma decisão ruim. Foi aquele pneu que furou e te atrasou, livrando-o de algo terrível que aconteceu mais à frente na estrada. Foi aquele amigo que apareceu do nada com uma palavra de encorajamento exatamente no dia em que você pensava em jogar tudo para o alto. Foi aquela sensação de paz inexplicável que inundou seu coração no meio do caos, quando tudo ao seu redor dizia para você entrar em pânico. Isso não é sorte. Isso não é o acaso. Isso é o cumprimento da promessa. São os anjos de Deus obedecendo ao comando do Pai, movendo as peças no tabuleiro da sua vida para te guardar, te guiar e te livrar. Eles operam nos bastidores, nas entrelinhas da sua história, garantindo que o propósito de Deus para você não seja frustrado. O inimigo pode ter traçado um plano para te destruir, mas ele não contava com uma coisa, a sua escolta. Ele não contava que antes mesmo de ele lançar o ataque, uma ordem já havia sido emitida do trono de Deus para te proteger. Daniel, na cova dos leões, não estava sozinho.
Um anjo estava lá para fechar a boca das feras. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos na fornalha ardente. Um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, andava com eles no meio do fogo. Pedro não estava sozinho na prisão, acorrentado entre dois soldados. Um anjo veio e o libertou no meio da noite. E você, meu amigo, minha amiga, não está sozinho na sua fornalha, na sua cova dos leões, na sua prisão de medo ou de circunstâncias. O mesmo Deus que enviou anjos para eles é o seu Deus hoje. A promessa não expirou. O céu não ficou sem recursos. Os anjos não entraram de férias. Eles estão em serviço ativo agora mesmo por sua causa. A razão pela qual você sobreviveu a coisas que deveriam ter te destruído não foi a sua força, foi a intervenção deles. A razão pela qual sua mente não entrou em colapso depois de tudo o que você passou não foi a sua resiliência, foi um anjo que ministrou força ao seu espírito. A razão pela qual você ainda está de pé, ouvindo esta mensagem hoje, depois de todas as armadilhas que o inimigo preparou, é porque o comando divino para te proteger é mais forte do que qualquer plano do inferno. Então, pare de se desqualificar. Pare de basear a fidelidade de Deus nos seus sentimentos ou nas suas falhas. Erga sua cabeça e receba esta verdade como uma âncora para a sua alma. Deus, o seu Pai, emitiu um decreto real e eterno. Ele deu uma ordem aos seus anjos a seu respeito. E a ordem é simples: guarde-o. Proteja-a em todos os seus caminhos. Esta não é uma possibilidade. Não é uma teoria. É a sua realidade espiritual. É a sua herança como filho de Deus. A sua parte não é merecer. A sua parte é crer. É descansar nessa promessa. É caminhar a cada dia com a confiança ousada de quem sabe que nunca jamais anda sozinho. Agora, antes de abrirmos a cortina do mundo espiritual para enxergar o que Deus tem feito nos bastidores da sua vida, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você participe desta mensagem. Se você já passou por uma situação de quase acidente, um livramento inexplicável, ou simplesmente sentiu uma proteção que não vinha de você mesmo, eu quero que você comente agora mesmo: eu sei que já fui guardado. Vamos criar uma onda de testemunhos aqui, um memorial de gratidão pelos milagres silenciosos que Deus já operou em nossas vidas. E é exatamente sobre essa confiança ousada que eu quero que você pense comigo agora, mas de uma forma prática, olhando para a sua própria história. Porque uma coisa é saber que a promessa existe na Bíblia e outra completamente diferente é reconhecer a impressão digital dessa promessa em sua própria vida. Quero que você faça uma viagem comigo, não para um lugar distante, mas para dentro das suas próprias memórias. Volte no tempo. Pense nos últimos 5, 10, 20 anos. Quantas manhãs você acordou, tomou seu café, beijou sua família e saiu para mais um dia completamente inconsciente de que na noite anterior, enquanto você dormia, o inimigo havia preparado uma armadilha mortal no seu caminho. Quantas noites você deitou a cabeça no travesseiro frustrado, talvez até irritado, com Deus por causa de um pequeno atraso, um contratempo inesperado, um trânsito que te fez perder um compromisso sem ter a menor ideia de que aquele atraso foi a intervenção direta de um anjo que te salvou de estar no lugar errado, na hora errada.
A verdade, meu amigo, minha amiga, é que os maiores milagres que Deus já operou em sua vida são os que você nunca viu. As respostas de oração mais poderosas que você já recebeu são para os perigos que você nem sabia que existiam. Vivemos em um mundo que só celebra o que é visível. Celebramos a promoção no trabalho, a cura de uma doença diagnosticada, a restauração de um relacionamento. E devemos celebrar, são manifestações da bondade de Deus. Mas e quanto às batalhas que você venceu e nem soube que estava lutando? E quanto aos livramentos silenciosos que acontecem todos os dias, a cada hora, a cada minuto e que passam completamente despercebidos? Pense naquele dia em que você estava dirigindo, talvez distraído por um pensamento e por um milésimo de segundo desviou o olhar da estrada. E quando olhou de volta, o carro da frente tinha freado bruscamente. Você pisou no freio com uma força que não sabia que tinha, e seu carro parou a centímetros do outro. Seu coração disparou, suas mãos tremeram, e você pensou, ufa, que sorte. Mas não foi sorte, foi um anjo. Foi um anjo que aguçou seus reflexos. Foi um anjo que talvez tenha dado um toque no ombro do outro motorista para que ele olhasse pelo retrovisor. Foi a guarda do céu em ação, transformando o que seria uma tragédia em apenas um susto. Pense naquela vez em que você sentiu uma intuição estranha, um mau pressentimento sobre um lugar ou uma pessoa. Você decidiu cancelar um plano, mudar de rota ou se afastar de alguém sem um motivo lógico. Seus amigos podem ter te chamado de medroso ou estranho. Mas, meses depois, você descobriu algo terrível sobre aquele lugar ou aquela pessoa, e seu sangue gelou ao perceber o perigo do qual você escapou. Aquilo não foi sua intuição. Aquilo foi o Espírito Santo, através de um anjo mensageiro, sussurrando um aviso em seu espírito. Foi a proteção de Deus te guiando para longe do laço que o inimigo havia preparado. Quantos de nós já passamos por um susto de saúde de um exame com um resultado preocupante, seguido por semanas de angústia e oração? E então, em um novo exame, o problema havia simplesmente desaparecido. Os médicos coçam a cabeça e dizem: é uma remissão espontânea, é algo que não sabemos explicar. Mas nós sabemos explicar. Sabemos que nas noites em que chorávamos em silêncio, anjos guerreiros estavam lutando no nível celular do nosso corpo, obedecendo a uma ordem de cura vinda do trono de Deus. A doença estava programada para avançar, mas uma ordem do céu a fez recuar. O diagnóstico dos homens era um, mas o decreto de Deus era outro. Você não leu sobre esses milagres nos portais de notícias? Você não recebeu um e-mail do céu com o assunto relatório de atividades angelicais do dia? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Deus não te envia um relatório diário de livramentos por uma razão muito simples e profunda. Ele quer que você ande por fé e não por vista. Se a cada livramento você recebesse uma notificação sua, fé não precisaria crescer. Seu relacionamento com Deus se tornaria transacional, baseado em provas constantes. Mas Deus está interessado em algo muito mais profundo. Ele está interessado em confiança. Ele quer que você confie no caráter dele, mesmo quando você não vê a mão dele.
Ele quer que você descanse na promessa dele, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A fé verdadeira floresce no mistério. Ela é fortalecida não quando temos todas as respostas, mas quando escolhemos confiar no Deus que tem. E é por isso que os maiores atos de proteção são, muitas vezes, os mais silenciosos. O inimigo preparou a armadilha da depressão para você, mas Deus enviou um amigo com uma palavra de ânimo que a desarmou. A flecha da calúnia foi lançada para destruir sua reputação, mas Deus a fez cair no chão antes que chegasse ao seu alvo. O plano para dividir sua família estava em andamento, mas uma oração sua, ou talvez a oração da sua avó há 20 anos, ativou uma barreira angelical que o inimigo não pôde transpor. Você não sobreviveu à sua infância por sorte. Você não saiu daquele relacionamento tóxico por acaso. Você não venceu aquele vício apenas com sua força de vontade. Em cada um desses momentos, quando você estava no seu limite, quando sentia que não conseguiria dar mais um passo, havia uma força invisível te sustentando. Eram as mãos dos anjos te segurando para que você não tropeçasse e caísse de vez. Eram eles lutando nas trevas por você, enquanto você apenas tentava sobreviver à luz do dia. Isso muda radicalmente a forma como oramos. Nós somos tão rápidos para apresentar a Deus nossa lista de pedidos, nossas necessidades, nossas dores, e isso é bom. Ele quer ouvir nosso coração. Mas quão lentos somos para agradecer pelas batalhas que Ele venceu em nosso nome, sem que nem soubéssemos. Hoje eu quero te desafiar a começar a praticar a gratidão pelos livramentos invisíveis. Agradeça a Deus pelo acidente que não aconteceu hoje de manhã. Agradeça a Ele pela doença que estava se formando no seu corpo, mas foi detida antes mesmo de apresentar um sintoma. Agradeça pela pessoa mal intencionada que foi removida da sua vida antes que pudesse te ferir. Agradeça pela fofoca que começou, mas morreu antes de chegar aos seus ouvidos e roubar sua paz. Agradeça pela armadilha financeira na qual você quase caiu, mas algo te fez hesitar no último segundo. Agradeça pelas noites de sono tranquilo, sem saber que anjos estavam travando uma guerra espiritual ao redor da sua cama para te proteger de pesadelos e ataques de pânico. Quando você começa a viver com essa consciência, a frustração se transforma em gratidão. Aquele pneu furado que te fez perder a reunião importante. E se aquele pneu furado fosse a resposta de oração da sua mãe, que pediu a Deus para te proteger naquele dia e te livrou de uma colisão fatal que teria acontecido 5 quilômetros à frente, aquele voo que você perdeu e te deixou furioso no aeroporto, e se aquela perda fosse a mão de Deus te impedindo de embarcar em algo que terminaria em desastre, nós vemos o pequeno problema à nossa frente e murmuramos. Deus vê o quadro completo e nos protege do perigo maior. E muitas vezes, essa proteção se parece com um inconveniente. Precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos espirituais para ver além do óbvio, para enxergar sua soberania e seu cuidado, até mesmo nas coisas que nos irritam. O inimigo quer que você acredite que sua vida é uma série de acasos e acidentes. Ele quer que você pense que sobreviveu por sua própria astúcia ou por um golpe de sorte. Porque se ele conseguir te convencer disso, ele rouba de Deus a glória que lhe é devida e te mantém
em um estado de autossuficiência e ansiedade. Mas hoje, a verdade está sendo declarada sobre você. Sua sobrevivência não é sorte, é um milagre contínuo. Sua paz em meio ao caos não é negação, é proteção sobrenatural. O fato de você ainda estar aqui, respirando com um coração que bate, é o testemunho vivo de que a guarda do céu está em ação na sua vida. Portanto, da próxima vez que você se sentir sozinho, lembre-se. Da próxima vez que o medo tentar te paralisar, lembre-se. Da próxima vez que você pensar que ninguém se importa, lembre-se. Você tem uma escolta. Você tem guardiões. Você tem um exército ao seu dispor, comissionado pelo Rei dos Reis. E eles já venceram por você batalhas que você nunca saberá que existiram, até o dia em que chegar na glória e Deus lhe mostrar o replay de todos os livramentos silenciosos que ele orquestrou por amor a você. E nesse dia, nossas vozes se unirão em um coro de gratidão eterna, não apenas pelo que ele fez, mas talvez ainda mais por tudo aquilo que ele, em sua infinita misericórdia, impediu que acontecesse. Agora, vamos entrar no campo de batalha espiritual. Mas ninguém vai para a guerra desarmado. Então, antes de continuarmos, quero que você levante seu escudo da fé. Comente agora mesmo: meu escudo está levantado. Declare que você não está apenas ouvindo, mas se posicionando para a vitória. E é precisamente porque essa gratidão pelos livramentos silenciosos é tão poderosa que o inimigo da sua alma trabalha dia e noite para te manter cego a ela. Você precisa entender que a proteção de Deus não é apenas um conceito passivo e reconfortante, como um cobertor quente em uma noite fria. Não. É uma operação militar ativa e constante. E ela precisa ser porque o ataque contra você também é ativo e constante. Se quisermos verdadeiramente compreender a magnitude do contra-ataque celestial, primeiro, precisamos ter a coragem de olhar para a estratégia do inimigo. Precisamos entender como ele opera, não para lhe dar medo, mas para que você possa reconhecer as suas táticas e se firmar ainda mais na proteção infalível de Deus. O maior erro que podemos cometer é subestimar nosso adversário. Ele não é uma caricatura de chifres e rabo vermelho. A Bíblia o descreve como astuto, um enganador, o pai da mentira. Sua principal arma não é a força bruta, é a decepção. Ele não quer apenas destruir o seu corpo. O objetivo final dele é muito mais ambicioso. Ele quer capturar a sua mente, envenenar seu coração e paralisar o seu espírito. Ele quer te manter vivo, mas acorrentado por dentro, vivendo uma vida muito aquém do propósito glorioso para o qual Deus te criou. Pense em sua mente como o principal campo de batalha. É ali que a guerra é travada todos os dias. E o inimigo tem um arsenal de armas espirituais projetadas especificamente para este combate. Ele envia demônios de medo, que são especialistas em sussurrar "e se?". E se você perder o emprego? E se essa dor for algo grave? E se seus filhos se desviarem? E esses ICs são como sementes que, se permitirmos, criam raízes de ansiedade que sufocam a nossa paz e nos mantêm acordados à noite, imaginando os piores cenários possíveis. Ele envia espíritos de confusão. Isso acontece quando você está passando por uma provação, orando com sinceridade, mas nada parece mudar. É nesse momento
que a confusão chega e começa a te questionar. Será que Deus realmente te ouve? Se Ele é tão bom, por que está permitindo que você sofra assim? Talvez você tenha feito algo de errado. Talvez Ele tenha te abandonado. A confusão turva sua visão espiritual, fazendo você duvidar do caráter de Deus, bem no momento em que você mais precisa confiar nele. Ele usa a isca mortal do orgulho, fazendo você acreditar que não precisa de Deus, que pode resolver tudo com suas próprias forças. Ele usa a isca da ganância, te convencendo de que a felicidade está no próximo carro, na próxima casa, no próximo aumento de salário, mantendo você em uma esteira de insatisfação perpétua. E ele é um mestre em usar a arma da amargura. Ele pega a ofensa de uma pessoa, a ferida de uma traição, e fica soprando sobre ela todos os dias, impedindo que ela cicatrize. Ele te incentiva a remoer a dor, a repassar a injustiça em sua mente, até que a falta de perdão se torne uma fortaleza em seu coração, prendendo você a um passado que Deus quer curar. Essa é a estratégia dele: isolar, enganar e acusar. Primeiro, ele tenta te isolar. Ele te convence de que ninguém te entende, que é melhor não compartilhar suas lutas, que você precisa parecer forte. Ele te afasta da comunhão da igreja, dos amigos que falam a verdade, da sua família. Um cordeiro que se afasta do rebanho se torna uma presa fácil. Depois, ele te engana. Ele preenche seu isolamento com mentiras sobre você, sobre os outros e sobre Deus. E por fim, quando você inevitavelmente tropeça, ele muda de tática. Ele deixa de ser o tentador para se tornar o acusador. A mesma voz que sussurrou: "Vá em frente, não tem problema", agora grita em seus ouvidos: "Olha o que você fez. Você é um fracasso. Você é um hipócrita. Como ousa orar? Agora Deus nunca mais vai te usar." A acusação dele é projetada para te esmagar com culpa e vergonha, para que você se esconda de Deus em vez de correr para Ele em arrependimento. Ele quer que você fique tão focado na tempestade ao seu redor que se esqueça do Deus que comanda a tempestade. Ele quer que você fique tão obcecado com a altura das muralhas que se esqueça do Deus que derrubou Jericó com um grito. Ele quer que você fique tão paralisado pelo rugido do leão que se esqueça que você serve ao leão da tribo de Judá. Mas, aleluia, a história não termina aí. Para cada estratégia do inferno, para cada arma forjada nas trevas, existe um contra-ataque celestial infinitamente mais poderoso, já preparado e em ação. Deus não é pego de surpresa. Ele não está em uma sala de guerra celestial reagindo apressadamente aos movimentos do inimigo. Não, ele é soberano. Ele é onisciente. Ele vê o ataque antes mesmo de ele ser planejado e já despachou a defesa antes de a primeira flecha ser lançada. Você entende a profundidade disso? Sua proteção não é reativa. Ela é proativa. Quando o inimigo envia um espírito de medo para atormentar sua mente com ansiedade sobre o futuro, Deus não apenas diz: "Não tenha medo". Ele despacha um anjo para ministrar paz ao seu coração. É o que ele fez por Jesus no Getsêmani. Na hora de maior agonia, a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Esse mesmo ministério está disponível para você hoje. No meio do seu pânico, clame por essa força celestial. E um anjo será enviado para te lembrar que seu Pai
está no controle. Quando o inimigo tenta te prender com uma teia de mentiras, fazendo você duvidar da sua identidade e do seu valor, Deus envia um mensageiro celestial para iluminar sua mente com a verdade da sua palavra. De repente, no meio da sua confusão, um versículo que você decorou anos atrás salta à sua mente, ou um amigo te manda uma mensagem com a passagem exata que você precisava ouvir. Ou durante um louvor, uma frase atravessa seu coração e quebra as correntes da mentira. Isso não é coincidência. É o contra-ataque do céu, usando essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para te libertar. Quando o inimigo tenta te isolar na amargura e na solidão, como fez com Elias, debaixo do zimbro, querendo morrer, Deus não envia um sermão. Ele envia um anjo com pão e água. Ele envia sustento prático. Ele envia cuidado. E ele faz o mesmo por você. Ele envia pessoas à sua vida, anjos, em forma humana, que aparecem na hora certa, com um abraço, uma refeição, um ombro para chorar. Ele te cerca de cuidado para frustrar o plano de isolamento do inimigo. E quando o inimigo se levanta como seu acusador, apontando todos os seus erros, Deus não discute com ele. Ele simplesmente aponta para a cruz, e ele envia seus anjos para fazer valer o veredito do céu sobre a sua vida. O veredito não é culpado. O veredito é justificado pelo sangue do Cordeiro. Os anjos atuam como a força de segurança do reino, que silenciam a voz da acusação com a autoridade do perdão que Cristo conquistou para você. A Bíblia nos dá uma imagem poderosa. No Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero que você preste muita atenção, atenção na palavra acampa-se. Ele não diz que o anjo faz uma visita rápida. Ele não diz que o anjo passa de vez em quando para ver se está tudo bem. Ele diz que o anjo acampa. O que isso significa? Significa que ele estabelece um acampamento militar. Ele monta um perímetro de segurança ao redor da sua vida. Ele posiciona sentinelas. Ele acende fogueiras. Ele estabelece uma base de operações permanente. Isso significa que você vive e se move e existe dentro de uma fortaleza espiritual. O inimigo, descrito como um leão que ruge ao nosso redor, pode andar em volta do acampamento. Ele pode fazer muito barulho. Ele pode tentar te intimidar. Ele pode rugir mentiras e ameaças. Mas ele não pode ultrapassar o perímetro de segurança que Deus estabeleceu ao seu redor. Ele só pode te atingir se você, por incredulidade ou desobediência, sair de dentro dos muros da fortaleza e for passear no território dele. Essa imagem deveria mudar tudo. Você não está andando por aí em um campo aberto vulnerável a qualquer ataque. Você está morando dentro de uma fortaleza divina. Sua casa, sua família, sua mente, seu coração. Tudo isso está dentro do acampamento do Senhor. E a responsabilidade dos anjos de Deus é patrulhar os muros dessa fortaleza e repelir qualquer ataque inimigo. É por isso que muitas vezes você sente a pressão da batalha, mas não é destruído por ela. Você ouve o barulho da guerra lá fora, mas por dentro, uma paz que excede todo entendimento guarda o seu coração. Isso é você experimentando a segurança do acampamento. O ataque está acontecendo, mas está acontecendo do lado de fora dos muros. Você pode estar no meio da tempestade,
mas está seguro dentro da arca. Portanto, o contra-ataque celestial não é algo que você precisa implorar para que aconteça. Ele já está em posição. A defesa já foi estabelecida. Sua tarefa não é lutar para construir os muros. Sua tarefa é permanecer dentro dos muros que Deus já construiu para você. E como você faz isso? Pela fé em suas promessas, pela obediência à sua palavra, pela prática da oração e da gratidão. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em vez de ceder ao medo, você está fortalecendo sua posição dentro da fortaleza. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar amargura, você está fechando uma brecha no muro. A estratégia do inimigo é sofisticada, mas o plano de defesa de Deus é infalível. E o centro desse plano são os seus anjos, os ministros do seu poder, enviados para servir e proteger aqueles que são herdeiros da salvação. Ou seja, você. Agora vamos tocar em um ponto sensível, algo que talvez você já tenha questionado em silêncio. Se você já se sentiu decepcionado com uma oração não respondida ou uma porta que se fechou, eu quero que você seja honesto e comente: isso já aconteceu comigo. Não há vergonha nisso. Hoje Deus vai trazer um novo entendimento e cura para essas memórias. E entender que você vive dentro dessa fortaleza espiritual, guardado por anjos, é uma verdade que traz uma paz imensa. Nos dá a confiança para enfrentar os ataques visíveis e as pressões do dia a dia. Mas e quando as batalhas não vêm de fora? E quando a dor não vem de um ataque claro do inimigo, mas de algo que se parece muito com o silêncio ou até mesmo a rejeição de Deus? Esta, meu amigo, minha amiga, é talvez a parte mais difícil, mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais profunda de se entender sobre a proteção divina. Às vezes, o maior ato de proteção de Deus sobre sua vida se parece exatamente com uma decepção. Eu sei que isso soa contraditório. Como pode uma porta fechada ser proteção? Como pode um não de Deus ser um ato de amor? Como pode uma perda dolorosa ser, na verdade, um livramento? Nós fomos ensinados a associar a bênção de Deus com portas abertas, com o sim, com o ganho, com o sucesso. E muitas vezes é isso mesmo. Mas há um nível de maturidade espiritual que só alcançamos quando aprendemos a reconhecer a mão protetora de Deus também nas perdas, nos nãos e nas portas fechadas. Pense comigo. Lembre-se daquele emprego que você queria com todas as suas forças. Você orou, jejuou, fez sua parte, preparou-se para a entrevista. Você sentiu que era sua chance a resposta para os seus problemas financeiros, o reconhecimento que você tanto buscava. E então veio a notícia: obrigado por participar, mas escolhemos outro candidato. Seu coração afundou. A frustração tomou conta. E talvez, no silêncio do seu quarto, você tenha olhado para o céu e perguntado com lágrimas nos olhos: Deus, por que eu confiei em Ti? Eu entreguei isso em Tuas mãos, onde o Senhor estava. Eu vim lhe dizer hoje onde Ele estava. Ele estava lá de pé, na frente daquela porta, segurando-a fechada. Ele estava te protegendo, porque Ele, em sua onisciência, que vê o começo, o meio e o fim, enxergava o que você não podia ver. Você via o salário, o status, a oportunidade. Ele via o ambiente de trabalho tóxico que esmagaria seu espírito e roubaria sua alegria.
Ele via o chefe assediador que transformaria seus dias em um inferno. Ele via a cultura de fofoca e desonestidade que te forçaria a comprometer seus valores. Ele viu que, embora aquela porta parecesse folheada a ouro por fora por dentro, ela era um caminho para a ansiedade crônica e para o esgotamento espiritual. E porque ele te ama demais, ele não permitiu que você entrasse. O não que você ouviu não foi uma rejeição ao seu valor, foi um ato de resgate para o seu futuro. Pense naquele relacionamento. Você estava apaixonado. Parecia a pessoa perfeita, a resposta para suas orações por um companheiro. Vocês tinham planos sonhos. Você entregou seu coração, sua confiança. E, de repente, tudo acabou. A pessoa se afastou, ou talvez tenha te traído. A dor foi devastadora, como se uma parte de você tivesse sido arrancada. E no meio do seu luto, a pergunta voltou: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Eu achei que era a pessoa certa. Onde ele estava lá, permitindo a separação para te proteger de uma dor ainda maior. Você via as qualidades, o sorriso, os momentos felizes. Ele via o caráter oculto, os desvios de conduta que viriam à tona depois do casamento. Ele viu que aquela pessoa te levaria para longe dele, que os valores dela não estavam alinhados com o propósito que ele tem para a sua vida. Ele viu a futura infidelidade, o futuro desprezo, a futura amargura. Ele permitiu que seu coração fosse partido por um tempo para que sua vida inteira não fosse destruída mais tarde. Aquele término doloroso não foi um revés, foi a misericórdia de Deus em ação. Foi um anjo te guiando para fora de um caminho que terminaria em um abismo. Quantas vezes nós, como crianças teimosas, choramos e batemos o pé, porque nosso pai não nos deu o doce que queríamos, sem perceber que aquele doce estava envenenado. Nós imploramos por coisas que, se Deus nos desse, destruiriam nossa saúde espiritual, nosso caráter, nosso testemunho. Pedimos por sucesso rápido, sem perceber que nosso caráter ainda não está pronto para lidar com o peso da fama e do poder, e que isso nos levaria à arrogância e à queda. Pedimos por um ministério de destaque, sem saber que Deus ainda está trabalhando em nosso coração, no secreto, nos ensinando a humildade, porque Ele sabe que a visibilidade sem a preparação interior é uma receita para o desastre. O não de Deus é um dos maiores presentes que podemos receber, embora raramente o reconheçamos no momento. É o seu amor protetor nos dizendo: eu tenho algo melhor para você. Confie no meu tempo. Confie na minha sabedoria. Aquele negócio que não deu certo te livrou de uma sociedade com uma pessoa desonesta que te levaria à falência. Aquela amizade que terminou abruptamente te protegeu de uma futura traição que seria muito mais devastadora. Aquele sonho que parece estar demorando tanto para se realizar é, na verdade, Deus te dando tempo para amadurecer, para que, quando a bênção chegar, você tenha a estrutura para sustentá-la e não seja destruído por ela. A proteção de Deus não é um serviço de delivery que nos entrega tudo o que pedimos. É a sabedoria de um pai perfeito que sabe a diferença entre o que queremos e o que realmente precisamos. E, às vezes, o que mais precisamos é ser protegidos dos nossos próprios desejos imaturos. Isso exige uma mudança radical de perspectiva. Exige que paremos de avaliar
a bondade de Deus com base em nossa lista de orações respondidas com sim. Exige que comecemos a olhar para trás, para as portas que se fecharam, para os nãos que recebemos, e comecemos a agradecer a Deus por eles. Agradeça a Deus por aquele relacionamento que terminou, porque Ele estava guardando seu coração para alguém que verdadeiramente te levaria para mais perto dele. Agradeça por aquele emprego que não deu certo, porque ele estava te movendo em direção a um propósito muito maior. Agradeça por aquele projeto que falhou, porque a lição que você aprendeu na falha foi mais valiosa do que o sucesso teria sido naquele momento. Quando você começa a enxergar as decepções através das lentes da proteção divina, algo milagroso acontece, a amargura se dissolve e dá lugar à gratidão. A confusão se dissipa e dá lugar à confiança. Você para de se ver como uma vítima das circunstâncias e começa a se ver como um filho amado, cuidadosamente guardado por um pai que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. Lembre-se da história de José. Seus irmãos o venderam como escravo. Que decepção! Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão. Que injustiça! Ele interpretou o sonho do copeiro, que prometeu se lembrar dele, mas o esqueceu por 2 longos anos. Que frustração! Do ponto de vista humano, a vida de José era uma sucessão de portas fechadas e traições. Ele tinha todos os motivos para se tornar um homem amargo e perguntar: Deus, onde o Senhor estava? Mas no final, quando ele se tornou o governador do Egito e se reencontrou com seus irmãos, ele revelou sua perspectiva divina. Ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ele entendeu que cada porta fechada, cada injustiça, cada momento de dor, era, na verdade, a mão invisível de Deus, o posicionando, o preparando e o protegendo para o cumprimento de um propósito muito maior: salvar nações inteiras da fome. Sua história não é diferente. As coisas que você vê como o mal que aconteceu com você, Deus está usando para te transformar em bem. Aquela rejeição não foi um ponto final, foi um redirecionamento santo. Aquela perda não foi uma punição, foi uma poda necessária para que você pudesse dar frutos melhores. Aquele atraso não é esquecimento, é preparação. Portanto, hoje eu te convido a entregar a Deus não apenas seus sonhos e esperanças, mas também suas decepções. Entregue a Ele cada porta fechada, cada não que doeu, cada ferida que ainda está aberta, e peça a Ele para te dar os olhos dele, para que você possa ver a proteção escondida por trás da dor, para que você possa confiar que mesmo quando o caminho é difícil e confuso, seus anjos não estão apenas lutando contra demônios lá fora, eles estão na sua frente, bloqueando amorosamente os caminhos que parecem bons para você, mas que o Pai sabe que levariam à sua destruição. E essa, meu amigo, é a forma mais profunda, mais feia e muitas vezes a mais dolorosa, porém a mais misericordiosa de todas as proteções. Agora, vamos falar sobre identidade. O inimigo quer que você se veja como uma vítima, mas Deus te vê como um filho. Antes de continuarmos, eu quero que você assuma sua verdadeira identidade. Vá aos comentários e declare com ousadia:
Eu sou um alvo, mas estou coberto. Faça do seu teclado um altar e declare quem você é em Cristo. E essa compreensão de que até mesmo as decepções são parte da proteção de Deus nos leva a uma verdade ainda mais fundamental e poderosa. Uma verdade que precisa estar gravada a fogo em seu coração. Não se engane, meu amigo, minha amiga. No momento em que você dobrou seus joelhos e entregou sua vida a Jesus Cristo, no instante em que você passou das trevas para a maravilhosa luz, algo aconteceu no mundo espiritual. Você mudou de lado. Você trocou de reino. Você deixou de ser um prisioneiro de guerra para se tornar um filho do rei. E naquele exato momento, um alvo foi pintado nas suas costas. Por favor, não ouça isso com medo. Ouça com entendimento. O inimigo de Deus, o diabo, não está preocupado com aqueles que já pertencem ao seu sistema de engano. Por que ele gastaria energia com alguém que já está caminhando na direção que ele quer? Mas você é diferente. Você agora carrega algo que ele odeia. Você carrega a luz. Você carrega a esperança. Você carrega o perdão. Você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. Você se tornou um outdoor ambulante da graça e do poder de Deus. E por isso, ele te despreza. Ele te odeia não por causa de quem você é, mas por causa de quem vive em você. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de odiar, é uma afronta ao reino dele. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em meio à crise, é um soco na cara da incredulidade que ele promove. Cada vez que sua vida, mesmo com todas as suas falhas, reflete um pingo da glória de Deus, isso expõe a escuridão dele. Você foi selado pelo Espírito Santo, e esse selo é como uma marca de propriedade divina que brilha no mundo espiritual. E sim, essa marca te faz um alvo. Ela chama a atenção do inimigo. Ele vê essa marca e sabe que você não pertence mais a ele. Ele vê essa marca e se lembra da sua derrota na cruz. Mas aleluia! Graças a Deus, a história não termina aí, porque o mesmo selo que te faz um alvo é a garantia absoluta da sua proteção. A mesma marca que atrai a fúria do inimigo é o que ativa o exército do céu em seu favor. Pense nisso como a bandeira de um país fincada em um território. Aquela bandeira declara a quem aquele território pertence e sob qual autoridade ele está. O selo do Espírito Santo em sua vida é a bandeira do reino dos céus fincada em sua alma. E essa bandeira diz ao inferno inteiro: este aqui é propriedade do Deus Altíssimo. Ele está sob proteção diplomática celestial. Mexer com ele é mexer com o rei que o enviou. Você não é um alvo desprotegido. Você é um alvo coberto pelo sangue de Jesus, coberto pela presença do Espírito Santo, coberto pela autoridade do nome de Jesus e coberto por uma legião de anjos designados para garantir sua segurança. É aqui que uma das promessas mais poderosas e citadas da Bíblia ganha vida de uma forma visceral. É o rugido de Deus do céu ecoando através do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17. E essa promessa é para você hoje. Escute com o coração. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor,
e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Eu quero que você desmembre essa promessa comigo, porque cada palavra é carregada de poder. Primeiro, note o que ela não diz. Ela não diz que nenhuma arma será forjada contra você. Se dissesse, nossa vida seria muito mais fácil. Mas não é essa a promessa. A promessa reconhece a realidade da batalha. Ela reconhece que o inimigo está neste exato momento em sua oficina infernal, forjando armas contra você. Ele está forjando a arma da calúnia, planejando espalhar uma mentira para destruir sua reputação. Ele está moldando a arma da traição, preparando o coração de alguém próximo para te ferir profundamente. Ele está apontando a arma da doença, buscando uma brecha em sua saúde para te derrubar. Ele está construindo a arma do desânimo, juntando todas as suas frustrações para tentar te fazer desistir. A forja do inimigo não para. Ele está sempre trabalhando, sempre planejando, sempre arquitetando sua queda. A promessa não é a ausência de armas. Não viva em uma fantasia de que, por ser cristão, você está imune a problemas. A promessa é muito mais poderosa. Ela é a garantia do resultado. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Você consegue sentir a força dessa declaração? A arma pode ser criada. Ela pode ser afiada. Ela pode ser apontada diretamente para o seu peito. O gatilho pode até ser puxado. Mas a promessa de Deus é que ela não vai cumprir o seu propósito. A bala vai desviar. A lâmina vai quebrar. O veneno não fará efeito. A missão daquela arma será um fracasso retumbante, porque a arma é real. O inimigo é real. A intenção de destruir é real. O que está no meio do caminho, o que impede a arma de prosperar, é o seu escudo, é a sua cobertura. Entre a ponta da flecha do inimigo e o seu coração, existe uma barreira impenetrável. Essa barreira é o sangue de Jesus que te purificou e te comprou. Essa barreira é a presença constante do Espírito Santo, seu consolador e guia. E essa barreira é a muralha de anjos que Deus posicionou ao seu redor, cuja única missão é interceptar os projéteis do inimigo. Quando a arma da calúnia é lançada, os anjos de Deus são enviados para trazer a verdade à tona e vindicar sua honra. A mentira pode até circular por um tempo, mas ela não prosperará. Ela não vai te destruir. Quando a arma da doença ataca seu corpo, os anjos de Deus são comissionados para fortalecer suas células, para guiar as mãos dos médicos, para executar a palavra de cura que Deus libera sobre você. A doença pode até te afligir por um tempo, mas ela não prosperará. Ela não vai te levar antes da hora que Deus determinou. Quando a arma da crise financeira é apontada para você com a intenção de te levar ao desespero e à miséria, os anjos de Deus são enviados em missões de provisão, abrindo portas que nenhum homem pode fechar, trazendo recursos de fontes inesperadas. A crise pode até te apertar por um tempo, mas ela não prosperará. Ela não vai te deixar na vergonha. Essa promessa muda a forma como enfrentamos os ataques. Não vivemos mais em pânico, olhando para a arma e temendo o impacto. Vivemos com confiança, olhando para o Deus que já declarou o resultado final. O inimigo pode ter um plano de ataque, mas o seu Deus tem um plano de defesa que já foi provado e aprovado. Ele não está tentando descobrir como vai te livrar. A vitória já foi decretada.
Você não luta para alcançar a vitória. Você luta a partir da posição de quem já é vitorioso em Cristo Jesus. E a promessa continua: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso fala diretamente sobre as batalhas de palavras, acusações e julgamentos. Quantas vezes somos feridos não por uma arma física, mas por palavras que funcionam como punhais, a fofoca no trabalho, a crítica injusta de um familiar, a acusação falsa de alguém. Deus diz que Ele te dá autoridade para condenar, para anular o poder dessas palavras. E como você faz isso? Não é entrando em discussões intermináveis. É se firmando na verdade do que Deus diz sobre você. Quando o mundo diz que você é um fracasso, você condena essa mentira, declarando: eu sou mais que vencedor em Cristo. Quando o inimigo te acusa de seus pecados passados, você condena essa acusação, declarando: o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Sua boca cheia da palavra de Deus se torna uma arma de defesa que anula as sentenças do inferno. E a promessa conclui com uma assinatura de posse: esta é a herança dos servos do Senhor. Proteção não é algo que você tem que implorar para conseguir. É sua herança de família, é seu direito de primogenitura, comprado e pago por Jesus na cruz. Assim, como um filho herda os bens de seu pai, você herdou a proteção do seu Pai Celestial. É parte do seu pacote de salvação. Então, quando o ataque vier, e ele virá, não entre em pânico, não se desespere. Respire fundo e lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Você é um alvo, sim, mas você é um alvo coberto por um poder que nenhuma arma pode penetrar. O inimigo pode vir com seu arsenal completo, mas você não está sozinho no campo de batalha. O Rei dos Reis está ao seu lado. E ele já declarou sobre a sua vida: o ataque pode até começar, mas ele não vai prosperar. A vitória final já está garantida. E essa declaração, meu amigo, vale mais do que todas as ameaças do inferno. Estamos chegando à reta final. E agora é a hora de trazer o céu para a terra, de transformar essa revelação em atitude. A fé sem obras é morta. Então, se você está pronto para não apenas saber que é protegido, mas para começar a viver como alguém que é protegido, comente com determinação: eu vou viver essa verdade. Que seja a sua declaração de guerra contra o medo e a ansiedade. E essa declaração, a de que a vitória final já está garantida, não é para ser apenas um pôster bonito na parede da sua alma ou um versículo que você sublinha na sua Bíblia. Essa verdade não foi revelada para ficar guardada como uma informação teológica interessante. Ela foi revelada para ser vivida. Ela foi dada para transformar radicalmente a maneira como você acorda de manhã, como você enfrenta seu dia e como você deita a cabeça no travesseiro à noite. A grande questão que fica para cada um de nós é esta: se eu realmente acredito que sou um alvo coberto, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará e que anjos acampam ao meu redor. Como isso deveria mudar a minha vida na prática na segunda-feira de manhã? Porque, sejamos honestos, é fácil sentir-se protegido e corajoso enquanto estamos ouvindo uma mensagem como esta, com a música ao fundo e a fé aquecida. O verdadeiro teste acontece quando a música para. Acontece no silêncio do carro, preso no trânsito, a caminho de um trabalho estressante.
Acontece na sala de espera de um hospital, aguardando o resultado de um exame. Acontece de madrugada, quando a ansiedade aperta e o futuro parece incerto. É nesses momentos que a verdade precisa deixar de ser um conceito para se tornar a nossa realidade. Então, como fazemos isso? Como vivemos? Com o que eu gosto de chamar de consciência angelical. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, essa verdade deve substituir o nosso medo por uma fé ousada. O medo é a atmosfera que o inimigo precisa para operar. Ele prospera no medo. O medo te paralisa. O medo te faz tomar decisões ruins. O medo te faz duvidar de Deus. A ansiedade crônica que tantos de nós enfrentamos nada mais é do que o medo do futuro. Medo do que pode acontecer. Passamos horas preciosas da nossa vida mentalizando catástrofes que, na maioria das vezes, nunca se concretizam. E o inimigo ama isso porque, enquanto estamos presos nesse ciclo de preocupação, não estamos vivendo no propósito e na paz que Deus tem para nós. Mas a consciência da proteção divina é o antídoto perfeito para o veneno do medo. Em vez de acordar e a primeira coisa que vir à sua mente ser a lista de problemas, você pode treinar sua mente para fazer algo diferente. Você pode acordar e, antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar nas contas, você pode dizer em voz alta: Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E bom dia à minha escolta angelical. Eu não sei o que este dia reserva, mas eu sei que vocês já foram à minha frente. Obrigado por prepararem o meu caminho, por limparem o ambiente espiritual nos lugares onde eu vou passar, por neutralizarem as armadilhas que o inimigo preparou para mim enquanto eu dormia. Eu escolho andar em fé e não em medo. Eu escolho confiar na vossa proteção. Tente fazer isso amanhã de manhã. Parece simples, mas essa declaração verbal de fé realinha seu espírito. Ela serve como uma notificação de despejo para o medo e a ansiedade. Você está deliberadamente trocando a atmosfera do medo pela atmosfera da fé. Você está começando seu dia não a partir de uma posição de vulnerabilidade, mas a partir de uma posição de autoridade e segurança em Cristo. Em segundo lugar, essa consciência deve transformar a nossa murmuração em gratidão. A murmuração é a linguagem da incredulidade. Quando reclamamos, estamos na prática dizendo a Deus: o Senhor não está no controle. O Senhor não sabe o que está fazendo. Sua proteção não é suficiente. É um insulto sutil, mas profundo ao caráter de Deus. E a murmuração nos cega para os milagres silenciosos que já discutimos. Mas a gratidão faz o oposto. A gratidão abre nossos olhos espirituais. Ela nos força a procurar pela mão de Deus em vez de focar nos nossos problemas. Em vez de reclamar do trânsito, você pode começar a agradecer. Obrigado, Deus, porque talvez este trânsito seja a tua proteção, me livrando de algo mais à frente. Obrigado, porque estou seguro dentro deste carro. Em vez de reclamar de uma porta que se fechou, você pode dizer: obrigado, Deus, porque eu confio que isso foi teu livramento. O Senhor vê o que eu não vejo e eu te agradeço por me proteger, mesmo quando dói. Uma atitude de gratidão contínua é como um repelente para os ataques do inimigo. Ele não sabe como lidar com um coração grato. Ele prospera na insatisfação, na comparação, na reclamação.
Quando você escolhe a gratidão, você está, na verdade, ativando seu escudo da fé e dizendo ao inimigo: você não tem poder para roubar minha alegria, porque minha alegria não está baseada nas minhas circunstâncias, está firmada na bondade e na fidelidade do meu Deus. Pratique a gratidão pelas coisas invisíveis e você verá o poder visível de Deus se manifestar ainda mais em sua vida. Em terceiro lugar, essa verdade deve nos encorajar a orar com uma autoridade que talvez nunca tenhamos tido antes. Muitas vezes, nossas orações soam como as de um mendigo, implorando por uma esmola de um Deus distante e relutante. A Deus, se for da tua vontade. Será que o Senhor poderia, por favor, me ajudar? Mas quando você entende que é um filho do rei coberto e protegido, sua postura na oração muda. Você não ora para ver a vitória. Você ora a partir da vitória. Você pode orar com ousadia. Pai, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Portanto, em nome de Jesus, eu declaro que esta crise financeira não vai prosperar contra mim. Eu declaro que este diagnóstico não vai prosperar contra o meu corpo. Eu declaro que esta mentira não vai prosperar contra a minha reputação. Pai, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Então, eu peço agora, abra os meus olhos espirituais como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, para que eu possa ver os exércitos celestiais que estão lutando por mim. Eu comissiono os teus anjos em nome de Jesus para que cumpram a tua palavra sobre a minha vida e a vida da minha família. Isso não é arrogância, isso é concordar com o que Deus já disse. É tomar posse da sua herança. É orar com a confiança de um filho que sabe que tem acesso direto à sala do trono e que o exército do céu está pronto para responder ao comando do rei, que é ativado pela fé dos seus filhos. Não viva mais como um órfão espiritual, tentando lutar todas as batalhas com a força do seu próprio braço. Você vai se cansar. Você vai se frustrar. Você vai falhar. Viva como um filho do rei, consciente de que você tem uma escolta real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caminhe com a cabeça erguida, não por arrogância, mas pela certeza de quem te guarda. Fale com confiança, não por presunção, mas porque suas palavras estão alinhadas com a palavra de Deus. E, acima de tudo, descanse em paz. Descanse de verdade. Deite-se à noite e entregue suas preocupações a Deus, sabendo que enquanto você dorme, seu protetor não dorme nem cochila. Ele e suas legiões de anjos estão de guarda, patrulhando os muros da sua vida, garantindo que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à sua tenda. Essa é a vida que Deus planejou para você. Uma vida não isenta de batalhas, mas vivida a partir de uma fortaleza de paz e segurança sobrenaturais. Uma vida em que o medo não dita mais as regras. Uma vida em que a gratidão é a sua primeira resposta. Uma vida em que a ação em que sou o leão não é um último recurso, mas a sua primeira arma. Você não está apenas esperando pela ajuda do céu. Você está caminhando debaixo de um céu aberto, completamente cercado e imerso nela. Essa é a sua nova realidade. Viva nela. Chegamos ao final. Se esta mensagem fortaleceu sua fé,
incendiou sua esperança ou te trouxe paz. Eu quero te pedir uma última coisa. Não guarde isso para você. Clique no botão de compartilhar e envie para pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir que ela não está sozinha. Seja você o anjo na vida de alguém hoje, e ao vivermos nessa nova realidade, com essa consciência da proteção divina, eu quero, para concluir, selar esta verdade no lugar mais profundo do seu espírito. Quero que isso deixe de ser apenas uma mensagem que você ouviu para se tornar a própria fundação sobre a qual você constrói a sua vida. A proteção de Deus, manifestada através do ministério dos seus anjos, não é uma doutrina teológica complicada reservada para estudiosos em seminários. Não é uma ideia abstrata para ser debatida. É a realidade mais prática, mais íntima e mais poderosa da sua caminhada com Cristo. É, em sua essência, o abraço forte de um pai que se recusa a deixar seus filhos desamparados. É a promessa cumprida de um Salvador que disse: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." É a garantia diária de que você nunca jamais, sob nenhuma circunstância, anda sozinho. Eu sei que haverá dias, talvez amanhã mesmo, em que você não sentirá essa proteção. Haverá dias em que o peso do mundo parecerá esmagador e sua força se sentirá como um pavio que fumega, prestes a se apagar. Haverá momentos em que a escuridão da sua situação será tão densa que você mal conseguirá enxergar um palmo à sua frente. Haverá provações que virão para testar os limites da sua fé, para te empurrar até a beira do precipício da sua própria capacidade. E é exatamente nesses momentos, quando você se sentir mais fraco, mais vulnerável e mais sozinho, que você precisa se lembrar, com toda a teimosia da sua fé, que a guarda angelical de Deus está mais próxima e mais ativa do que nunca. A proteção de Deus não depende dos seus sentimentos. Graças a Deus por isso. Se dependesse de como nos sentimos, estaríamos protegidos em um minuto e completamente expostos no outro. Mas ela não depende de nós, ela depende dele. A presença dos anjos não flutua de acordo com o nosso humor. Eles não recuam quando você tem um dia de dúvida. Pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no seu clamor sincero, no seu "Deus me ajuda, eu não aguento mais", que eles são fortalecidos em sua missão. Sua honestidade sobre sua fraqueza não os afasta, ela os mobiliza. Talvez hoje, a pessoa que está ouvindo esta mensagem esteja enfrentando o maior gigante de sua vida. Pode ser um gigante chamado dívida, que ruge, ameaças de vergonha e miséria. Pode ser o gigante de um diagnóstico médico assustador que tenta te sentenciar ao medo e à desesperança. Pode ser o gigante de um vício que te derrubou tantas vezes que você já perdeu a conta. Pode ser o gigante de um casamento em crise, de um filho rebelde, de uma depressão que parece um poço sem fundo. Se essa pessoa é você, eu quero que você me escute com muita atenção. Quero que minha voz seja a voz de Deus para o seu coração neste momento. Você não está sozinho nesse vale. Você pode se sentir só, mas seus sentimentos estão mentindo para você. A verdade da palavra de Deus, que é mais real do que o ar que você respira, declara que você não está sozinho. Anjos guerreiros poderosos do Deus Altíssimo estão acampados ao seu redor neste exato instante. Eles formam uma muralha de fogo,
entre você e o seu gigante. O próprio Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, o comandante das tropas celestiais, está com você nessa batalha. A tempestade pode estar rugindo ao seu redor, as ondas podem estar ameaçando afundar o seu barco. Mas lembre-se, essa tempestade, por mais assustadora que seja, tem que obedecer à voz do seu mestre. O inimigo pode estar gritando acusações em seus ouvidos, lembrando de todos os seus fracassos. Mas lembre-se, ele já foi derrotado e silenciado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ele não tem mais autoridade legal sobre a sua vida. Ele só tem o poder que você dá a ele quando acredita em suas mentiras. Portanto, em nome de Jesus, eu te digo: levante a sua cabeça. Você pode estar chorando, mas levante a sua cabeça. Você pode estar cansado, mas levante a sua cabeça. Endireite os seus ombros, que talvez estejam curvados pelo peso da preocupação. Respire fundo, mas não respire o ar do desespero. Respire fundo a graça de Deus, que é nova a cada manhã. Você não foi criado para ser derrotado por este mundo. Você foi criado para um propósito eterno, e o inferno inteiro, com todas as suas estratégias e armas, não pode parar, não pode frustrar e não pode anular o plano que Deus traçou para você. Ele enviará anjo após anjo. Ele moverá céus e terra. Ele abrirá mares. Ele derrubará muralhas. Ele fechará a boca de leões. Ele fará o que for preciso para garantir que você cumpra o seu chamado. A sua parte não é fazer o milagre. A sua parte é confiar no Deus que faz. É descansar no Deus que luta por você. E é saber, sem uma única sombra de dúvida, do momento em que seus olhos se abrem pela manhã, até o instante em que eles se fecham à noite, e mesmo nas horas silenciosas, enquanto você dorme, que você está debaixo da vigília constante e atenta e todo-poderosa dos anjos do Deus vivo. Essa proteção não é uma apólice de seguro que você talvez precise usar um dia. É o ambiente em que você vive, é a atmosfera que você respira, é a sua realidade mais fundamental como filho e filha de Deus. Então, saia daqui hoje e viva de acordo. Ande com uma confiança santa. Fale com uma autoridade espiritual. Ame com uma generosidade extravagante. Perdoe com uma rapidez sobrenatural. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida sem medo do que pode dar errado. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que te guarda nunca falha. Essa proteção é sua. Receba-a, descanse nela e viva a partir dela. Em nome de Jesus, amém.